Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vídeo esse que vai direto pro aberto para todo mundo poder olhar, né? Eu sei que tem saído muita coisa aí para quem é membro de diversos níveis, mas esse vídeo vai sair pro aberto, né? O recap da nossa última semana, mas é um incentivo muito forte que você vire membro aqui no YouTube. Com assinaturas a partir de R$2 por mês, você já vai estar conferindo lives que vão ficar disponíveis só para membros, corte de lives que vão acontecer, entrevistas também, que eu voltei a fazer, né? Já tem 3, inclusive, publicadas, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Além de outros materiais, né? E assim, ó, o plano mais caro, que é R$8 por mês, você garante todos os conteúdos antecipados, exclusivos, abertos, tudo. Live fica disponível depois, tem preferência de resposta no chat, muita coisa. Por R$8, que vamos ser sinceros, é preço de banana. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que tá virando membro nessas últimas semanas. Nos últimos 2 meses a gente teve um acrescente muito legal. E é isso, galera. É uma das formas que eu consigo custear, né? Pra fazer edições, pra fazer todo o trabalho, pra conseguir parar pra ver tudo também. E muito importante, porque a partir do mês de agosto teremos um calendário realmente onde todos os dias a gente vai ter alguma coisa saindo no YouTube para vocês. Então, de segunda a domingo vai ter material para vocês. Vai ter material que vai ser entrevista, vai ter análise, vai ter recap, vai ter prévia, vai ter opinião, vai ter tudo. E é o que eu falo, eu tô conseguindo devagar e sempre construir esse tipo de conteúdo para vocês. E é muito importante que vocês venham comigo nessa, né? Então, pra galera que tá vendo esse vídeo não aberto, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, porque isso ajuda pra caramba. Pode parecer que não, mas ajuda pra caramba só de você assistir e deixar o seu like, tá bom? Vamos começar falando, né, das finais estaduais que a gente teve na semana passada, começando por São Paulo. Tivemos a final da SPFL, na São Paulo Football League, Rio Preto Whalers 16-10 contra o Guarulhos Rhinos. Já fiz um vídeo mais específico falando sobre o Whalers campeão, né, que está disponível para membros aqui, que é o sem asteriscos e cis. Falando do jogo, eu acho que foi um jogo bem parecido com o que a gente viu, né, na fase de grupos. A única diferença é que eu acho que as duas defesas fizeram partidas melhores. Me arrisco a dizer que foi defensivamente a melhor partida do Guarulhos Rhinos até agora nessa temporada. Quando mais precisou, o time fez o que podia fazer. Não consigo colocar muito nas costas por conta do touchdown que acontece no final, lá pro empate, porque, mais uma vez, eventualmente algumas janelas vão aparecer e você vai cometer um erro, o jogador vai ficar livre. Bons jogadores fazem boas jogadas, né? Eu acho que isso é um fato, né? Mas foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. O Whalers se torna agora 6 vezes campeão. Eu acho que o Rhinos fez uma aposta segura em ir com o Stan, né? Segura no sentido de que era o cara mais experiente, né? O cara que tá há mais tempo aí vivendo também esses grandes jogos. Teve uma atuação que poderia ter se complicado menos. 2 interceptações bem ruins que ele acabou sofrendo. Acho que a do overtime é a que fala mais, mas a primeira também foi bem ruim. 2 situações em que ele lança a bola onde tá recheado de defensores, é o tipo de erro que não pode acontecer. Mas de um cara que não é seu titular, numa final, eu acho que ele fez o que dava pra ele fazer, né? Conseguiu manter o time no jogo até mais do que algumas pessoas esperavam. Continuo achando que eu acho que o Rhinos poderia ter tido um plano diferente, feito coisas diferentes. É um time que é muito preso à sua filosofia e ao seu plano. Eu super entendo e eu respeito isso. Mas eu acho que, sim, você também tem que ter outras soluções, né? Eu acho que muitas vezes esse ataque não buscou essas outras soluções, né? Então, acho que esse é um recado dessa final, mas é preciso reconhecer o trabalho das duas defesas, né? As duas defesas que até cederam em certo volume, né, o adversário, mas não cederam muito em pontos, né? Special Teams apareceram em alguns momentos e foram fundamentais para ambas as equipes. E o Whalers soube jogar o seu jogo, né? Mais uma vez, buscando empate no final, levando a partida para o overtime, a sua defesa conseguindo uma interceptação, então você precisaria só de um field goal, mas o time não jogou de uma forma covarde, né? Foi para cima e conseguiu o touchdown com Gabriel Verlang, que eu acho que, assim, é um cara que desde o ano passado tem muitos questionamentos, né? Se ele tinha o necessário para comandar esse time, foi campeão da SPFL ano passado, foi bem também no Brasileirão. Esse ano, acho que junto com o time, deu um passinho ou 2 atrás no começo da temporada, mas se ajustou, se adaptou e fez uma final muito segura, né? A verdade é essa. Eu acho que essa é a palavra que define mais o Gabriel Verlang para mim até agora. Tem jogado de maneira bem segura, cometido poucos erros,
E tá amadurecendo cada vez mais, né? Ainda é um menino muito novo, mas tá amadurecendo cada vez mais. E eu acho que ele merecia também aparecer, né? Claro que tem outros destaques, né? Ferrari, Carioca, né? Jogadores que chegaram no Rio Preto Wilders ano passado, esse ano, né? Que eram do Corinthians Steamrollers, ganhando protagonismo com esse time. E o time do Rio Preto Wilders como um todo, né? Um time que claramente está num ano de reestruturação, onde muita gente saiu, a perda do Xandão, a perda da comissão, a perda de jogadores, a dificuldade de trazer jogadores também. Eu acho que cada vez mais o Rio Preto Wilders está sentindo isso, está tendo que apostar na sua base, está tendo que apostar em jogadores que estão tendo que dobrar. Acho que no Nacional isso vai acabar cobrindo um preço, né? Porque você tem ali Pavani, Daniel, caras que eram estritamente defensivos jogando no ataque, Prime também tendo que jogar no L, jogadores do ataque jogando na defesa. Isso pode cobrar um preço, eventualmente, né? Então vamos ver se o time consegue trazer alguns reforços. Quem sabe ganhar a SPFL não estimula esse time a trazer, né, alguém a mais. Mas é um time que acho que vai ser competitivo dentro do seu grupo. Acho que é um time que deve brigar por pós-temporada. Mas não é um time que briga para mim pelo título, assim como o Rhinos desse ano. Acho que o Rhinos perdeu algumas peças também, que a gente já sabe, né, do ano passado para cá. É um time que vai ter a volta do Catulo e que tem um ataque muito explosivo, né? Acho que o ataque pode ganhar alguns jogos, a defesa se conseguir manter o ritmo que teve na reta final, mas também não é um time que eu vejo brigando diretamente para ser campeão da Superliga, não. Mas foi um grande jogo de duas grandes equipes. A outra final estadual que a gente teve foi a vitória do Locomotiva por 23-7 contra o Galo Futebol Americano. Uma boa vitória do Locomotiva, mas, mais uma vez, eu acho que o Galo deixou uma impressão melhor do que talvez muita gente imaginava. É claro, a gente tem que levar o fato de que tinham 3 jogadores que não vão estar ali pro Nacional, né? Que era o Sherman na defesa, o O'Shea na defesa e no ataque, e o Pontes, né, na linha ofensiva. Então são 3 jogadores que não devem ficar com o time pro segundo semestre, mas ainda acho que é um time que mostrou que tem talento, né? Um time que se trouxer um outro americano também no nível do que é o Shelley, eu acho que pode também dar um salto muito bom para esse ataque. A linha ofensiva conseguiu em vários momentos ter boas jogadas para corrida, dar tempo para o Caravita trabalhar. Caravita teve um jogo bem abaixo, né? Tomou decisões ruins em alguns momentos, deu azar ali em uma das 3 interceptações, mas as outras 2 eu acho que tem uma responsabilidade nas costas dele. É um jogador que também vai precisar se adaptar junto com esse time do Galo. Ano passado já foi um ano um pouco mais abaixo para ele, mas quando a gente olha esse corpo de recebedores, a gente vai ter Felipe Ronaldo, Shelley, Conrado, Prince, que é uma grata surpresa, né? Fazia tempo que a gente não falava do Prince. Esse ano começou bem no Galo, né? Vindo no backfield, a gente sabe que ele pode participar no jogo aéreo, e é um time que tem potencial para mais. A defesa, inclusive, começou muito mal e depois conseguiu se adaptar, conseguiu forçar paradas, forçou turnovers, e manteve o time no jogo o máximo que pôde. Mas, dito isso, é um time que cometeu faltas também em momentos muito ruins, né? Depois da interceptação do Shelley, que seria retornada para touchdown, que seria anulado mais uma vez por aquela regra idiota da comemoração, mas teve uma outra falta que colocou o time mais para trás. Mas foi um time muito faltoso, tomando algumas faltas ruins, talvez também cabeça ali tenha pesado um pouco, né? Encarar basicamente vários caras que estavam no seu time e tudo mais. E são aprendizados, né, que o time vai ter, mas acho que o saldo final do Galo nesse Mineiro é melhor do que muita gente projetava, né? E aí a gente tem que reconhecer o bom trabalho que esse time fez para se manter competitivo. Falando do Locomotiva, foi um bom jogo, né? O time sai campeão, a defesa conseguiu manter muita intensidade. Quando o Galo chegou perto para talvez empatar, o time conseguiu forçar paradas, forçou quartas descidas, a defesa foi muito bem forçando turnovers. O Galo chegou a ter um volume, né? Como falou, mostrou em alguns momentos um bom ataque, mas a defesa se portou muito bem nessas situações, né? O touchdown que o Galo fez foi uma bela bola, não dá para culpar ninguém ali da defesa naquele lance. Já o ataque, eu fiquei com a mesma sensação do jogo do Cruzeiro, né? Acho que é um ataque que começa muito bem, começa muito explosivo, é o conceito de RPO do Xandão que a gente conhece muito bem, mas, né, começa a emperrar um pouco. A linha ofensiva é muito boa, mas eu acho que o time ainda precisa tirar um pouco mais, né, do jogo aéreo, né? Eu acho que tem muito talento para você trabalhar bastante no jogo aéreo. Eu acho que tem adaptação também por você ter o Gucci ali, né? Teve um turnover com o Arthur passando a bola, que eu acho que é uma outra coisa que o Locomotiva tá tentando, né? De ter o Arthur ali em algumas situações onde ele pode correr, pode passar. Mas foi um jogo sólido do ataque, né? Eu acho que todas as campanhas você consegue pegar pelo menos uma jogada que tenha sido boa. Ryan e Paranhos dividindo ali no backfield, né? Porque o Marquinhos tá lesionado, deve voltar
para a Superliga. A gente sabe que esse Locomotiva deve ter pelo menos mais uma, duas chegadas também antes da Superliga começar. Eu acho que vai ser muito bom. E no final das contas é um time muito experiente, é um time que soube jogar o jogo, né? Então eu acho que isso também pesou, né, para momentos em que a defesa precisou aparecer, o ataque também no começo sentiu e foi para cima e conseguiu anotar pontos rápidos. E é um time que eu sigo muito otimista com relação à Superliga. Eu acho que talvez algumas pessoas esperassem um rolo compressor, né, desse Locomotiva, mas mais uma vez é um time, quando a gente pega os times do Xandão, né, o Rio Preto Vale dos últimos anos, aconteciam jogos de 45-50, como também tinham jogos que o time é um pouco mais abaixo, né? Então eu acho que também tem muito isso, né? É a forma como você joga, o conceito do seu ataque, a defesa também segue fazendo um bom trabalho com o Jonas, que era coordenador defensivo do Xandão, e a adaptação, né? Eu acho que tem muito isso também, né? Muita gente que se conhece, muita gente que jogava junto e tudo mais, mas leva-se tempo para todo mundo trabalhar junto, né? Eu acho que é isso. Indo para a Superliga, tivemos, deixa eu ver aqui na semana passada, 1, 2, 3, 4 jogos da Superliga na semana passada. Começando pela D3, tivemos Curitiba Crocodiles B, 2-0 contra o Joinville Gladiators. Um jogo bem... Acho que o placar, ele justifica o que foi o jogo, né? Foi um jogo bem abaixo tecnicamente, coisas da D3, né? Acho que é normal de certa forma. O time do Croco venceu porque, como eu coloquei na prévia, o básico acabou sendo um pouco melhor, então teve mais momentos correndo melhor com a bola, conseguiu ter situações ali também onde recuperou bem turnovers, então foi um jogo sólido coletivamente, mas não foi um jogo assim muito bom também, né? Nem o João, nem o Henrique, que foram os quarterbacks, tiveram, né, um grande jogo, cometeram alguns erros bem ruins, que você sente que de quarterbacks que ainda estão pegando ritmo e tudo mais. O Miguel Nunes, né, que era running back do time do Paranaense, desceu para o Croco B, teve um touchdown no fim, deve ser um dos carregadores do piano também desse ataque, eu acho que vai ser muito importante. E no final das contas o Special Team acaba falando muito, né? O jogo tava 0-0, né, até o quarto e último período, quando a gente teve 2 field goals do Felipe Azevedo, e foi ali onde o jogo deu onde o Croco, né, pôde jogar mais confortável e obrigou o Gladys a sair, né, daquele seu estilo de jogo que também não ritmou, né, que tentou correr muito com a bola e não dava certo, aí tentou passar e também acabou não dando tão certo. É um time que está em construção, e é aquilo. Eu gosto de ver times com identidade. Ele parece estar tentando criar essa sua identidade de time que vai correr bem com a bola, que vai tentar, né, jogar em pacotes mais pesados, mas aí você vai ter que ser físico, né? Se você quer jogar nesse tipo de conceito, você vai ter que jogar físico. Acho que o Gladiators poderia ter vencido esse jogo se tivesse tido um pouquinho mais do seu ataque, porque a defesa não dá pra gente falar nada. Foram 5 turnovers da defesa do Joinville Gladiators. Então é o principal positivo desse time. 3 interceptações, 2 fumbles forçados, colocou o ataque em situações e manteve, né, o time vivo na briga até o final. Então eu acho que o Gladiators tem potencial com a sua defesa dentro da D3, mas o ataque tem que dar um próximo passo. Ou revisar no meio do caminho uma forma de atacar diferente, ou se eu quero jogar pesado, eu quero correr nesse estilo, eu tenho que ser físico, eu tenho que fazer, né, os meus jogadores entenderem que eles vão precisar ser físicos por 4 quartos. As equipes vão se enfrentar mais uma vez ainda, né, e ainda encaram o Paraná Clube Guardiansentes 2 vezes cada, né, dentro desse grupo, então quem sabe, né, num próximo jogo a gente pode ter, né, essas duas equipes tendo um resultado diferente, ou, né, quem se ajustar melhor pode ter um jogo melhor. Indo agora para a Superliga Feminina, tivemos a vitória do Curitiba Silverhawks por 17-7 contra o Curitiba Fênix, né, o 4º jogo dos times na temporada, 4-0 para a equipe do Silverhawks, um jogo bom. Eu acho que foi um jogo bem interessante das duas equipes. É muito legal a gente ver 2 times que estão se encarando dentro do estado tantas vezes e que a gente vê uma competitividade muito grande. O Silverhawks é realmente algo que me surpreende, porque como tem volume no jogo aéreo, como esse time insiste e persiste em passar muito a bola, né? E por isso eu acho que a Luísa ela vai acabar aparecendo pro bem e pro mal em vários momentos, né? Boas janelas e ao mesmo tempo alguns passes ruins. Vai ter situações onde vai conseguir boas conexões, às vezes vai jogar uma bola meio perigosa ali no meio do bolo, mas eu acho que isso acaba sendo uma condição ao fato do volume, né? Então, assim, é muito volume aéreo, eu vou colocar minha quarterback em situações em que ela pode errar. Eu acho que é normal. Eu acho que ela, obviamente, pode reduzir cada vez mais, né, para
não ter tantos erros assim, mas eu acho que foi um jogo muito bom, né? Jamile Palu teve 2 touchdowns junto com esse ataque, e é o conceito, quando o time tenta correr com a bola para surpreender, eu acho que tem alguns momentos ali, alguns flashes, né, de tentar fazer alguma coisa diferente, mas fica muito nítido, né? É um time de muito volume aéreo, né? Eu acho que isso fica muito claro vendo esse jogo. Falando em quarterbacks, mas agora do lado do Fênix, né, a gente teve a Bárbara e a Kali, né, que jogaram. A Bárbara começou, a Kali entrou no segundo tempo. Eu acho que nenhuma das duas teve assim um grande jogo, né, pra gente falar assim que, pô, foram determinantes ali pra encaixar muito mais o jogo. Mas a Kali trouxe mais volume, né, pro jogo aéreo, essencialmente na posição de quarterback. Por mais que ela tenha começado mal, tenha começado com turnover, mais uma vez, não acho que nenhuma das duas teve uma partida para que a comissão defina que é ela ou é ela, entendeu? Eu acho que o time vai ter tempo ainda para se adaptar a isso. Para mim, o grande destaque do ataque do Fênix é a Rebeca. Além do grande touchdown, teve boas jogadas, é uma jogadora muito explosiva, né, que traz ali, né, um conceito diferente do que a gente tem visto nas running backs do Brasil, né, que tem mais ali talvez um porte físico de recebedora, mas que tá jogando no backfield. Eu acho que isso pode ser bem aproveitado. Eu acho que ela pode ser colocada em mais situações assim no próximo jogo, o time tentar correr mais aberto, né, exatamente também pelo protótipo físico que ela entrega pro jogo. Eu acho que pode ser muito interessante, né, porque ela realmente é muito explosiva, né, o touchdown mostra isso, algumas outras jogadas também, e acho que o Fênix poderia ter explorado isso muito mais. E é claro também que a gente tem que falar de Special Team Matters, né? No final das contas, 10 pontos dos 17 do Silver, os 10 de diferença, vieram por conta de Special Teams, né? Vieram com um muff, né, que o time recuperou e transformou num touchdown, e um field goal também que o time conseguiu encaixar. Então é isso que a gente fala. São coisas pequenas, mas numa Superliga Feminina que mostra o seu equilíbrio, você tem que ser boa nas coisas pequenas. Então eu acho que esse também é o principal aprendizado para a equipe do Curitiba Fênix. Indo para a Superliga D1 masculina, tivemos 2 jogos da Conferência Sul, 2 jogos do mesmo grupo, começando por Santa Maria Sul, dias 17-14 contra o Juventude Futebol Americano. Né, vitória da equipe do Santa Maria jogando fora de casa, a Juventude de volta aos campos depois de 2023, né, quando jogou pela BFA, né, a última vez. E foi um pouco, acho que, do que a gente imaginava, né, o duelo de não quarterbacks, né, de Faé e Bruno Castro. Faé teve alguns bons momentos, mas também alguns maus momentos, o Castro mais ruins do que bons. E a proposta do Juventude com o Castro foi: vamos correr mais com a bola, vamos usar ele correndo, vamos usar ele em option, mas ele também passando em situações mais óbvias de passe, né, mas eu acho que os dois ainda estão num processo, né? Eu acho que o Faé tem mostrado até mais do que talvez a gente projetava no começo do ano, por ter sido um cara que jogou tantos anos na defesa, mas eu acho que ainda tá faltando um pouco mais, né, para esse jogo. Os dois times tiveram bons e maus momentos com os Special Teams, a diferença de 3 pontos fala sobre isso, mas a Juventude conseguiu ter bom retorno, o Santa Maria teve bons retornos, os Special Teams então flutuaram ali entre momentos bons e ruins. Foi um jogo extremamente equilibrado, né? Assim como foi Estepos e Bravos, e eu acho que isso dita muito do que a gente deve imaginar desse grupo, por isso que cada vitória dentro desse grupo vai ser muito importante. São 4 times que, na minha concepção, estão em patamares muito próximos, então eu acho que isso pode pesar muito. O que pode ter pesado para o Juventude também foi a não participação dos 2 americanos, nem Zilba nem Ray Bradley jogaram nesse primeiro jogo, só chegam para o próximo, e eu acho que isso fez diferença, porque, mais uma vez, Zilbar é um grande defensor, e o Ray Bradley não tá nos seus melhores anos no FABR, mas é um cara experiente, poderia ter ajudado mais no ataque também, poderia ter aparecido ali como uma opção até de alívio pro Bruno Castro. Mas foi um bom jogo, defesas jogaram bem, ataque dentro das limitações, tiveram bons flashes em algumas situações. Acho que esses 2 times, inclusive, eles estão atrás dos outros 2 do grupo. Então eu acho que são 2 times que saem com uma sensação de que precisa de mais. Se quiser ganhar de Estepus, se quiser ganhar de Bravos, e se quiserem ganhar os interdivisão, vão ter que jogar mais bola. E muita falta, né? Muita falta nesse jogo, muita falta. A arbitragem deixou muito a desejar nesse jogo. Algumas muito claras não marcadas, algumas também que a gente não conseguia entender muito bem, mas os 2 times erraram muita saída falsa, muito erro, né? Não dá pra colocar tudo nas costas da arbitragem, mas a arbitragem também não foi bem, não. E falando em arbitragem que não foi bem, vamos falar de Estepos e Bravos, né? Vitória do Bravos Futebol Americano 20-17,
né? O Bravos que acabou tendo esse jogo em casa porque o Stepos basicamente vendeu o seu mando. E eu falei de arbitragem porque pra mim é o primeiro denominador desse jogo, uma arbitragem muito ruim pra esse jogo. E é isso, né? Acho que era uma arbitragem que tava muito confusa, que não sabia o que marcar. Mais uma vez, a penalização por um touchdown, que teve uma comemoração na linha de meia jarda e essa regra é muito ruim. É regra. Mas se a gente rever tanta coisa dentro do futebol americano, já passou da hora da gente rever essa regra aí também, desde que ela não seja provocativa. Não tem interpretação do livro de regra. O livro de regra também tem outras adaptações de várias coisas que a gente sabe que a arbitragem releva. Então, tirando já esse elefante da sala, porque a arbitragem foi muito ruim. Dito isso, os times cometeram muitas faltas também. Muita saída falsa, muito offside, muitos erros mentais que os dois times cometeram. E mais uma vez, não é só na conta da arbitragem. Os times também erraram pra caramba. E a gente tem que levar isso em consideração, sim. Não é 8 nem 80. Temos que achar o equilíbrio. E o equilíbrio é que todo mundo foi mal nesse jogo nesse sentido. O Bravos teve um grande primeiro tempo. Acho que a gente tem que destacar isso. A primeira campanha do Stepos foi uma pick six em cima do Brian. Depois seu ataque vem para campo e tem um ótimo jogo, né? O primeiro tempo foi muito bom, o Nicolas com grande volume aéreo. O jogo terrestre do Bravos fazendo exatamente o que precisa fazer. Correr 3, 4 jardas pontualmente. Eu acho que ninguém espera que o Bravos seja um time terrestre. Ninguém espera que o Bravos seja esse time que vai correr mais com a bola. Mas, a partir do momento que eu consigo ter minimamente um ritmo com o meu jogo terrestre, eu deixo a defesa preocupada, eu obrigo o adversário a encher um pouco mais a caixa, e aí meus recebedores podem fazer a festa. Tô falando de Daniel, tô falando de Roden, que teve um grande jogo, de Tel. E eu acho que foi um primeiro tempo muito bom do Bravos. A secundária do Stepos foi muito passiva no primeiro tempo. No segundo fez um jogo melhor, tanto que o Bravos não pontua mais. Conseguiu ter melhores momentos. O Bravos ainda conseguiu conversões muito importantes em momentos chaves do jogo. Mas foi um grande primeiro tempo, né? Eu acho que faltou manter a intensidade para o segundo. Mas também a gente tem que dar mérito para essa defesa do Stepos, que conseguiu controlar muito bem. Sobre o ataque do Stepos, o Brian começa com uma pick six, eu acho que isso poderia mexer muito com o time. Na resposta vem uma boa campanha, mas tiveram bons e maus momentos dele e do seu ataque. O time conseguiu correr bem em alguns momentos, mas não teve talvez tanto ritmo quanto a gente imaginava que esse time poderia ter correndo com a bola. Foi colocado em situações muito complicadas porque cometeu muitas faltas burras. Então, muita segunda para 15 por conta de false start e tudo mais. O Brian, eu acho que ele busca muito o touchdown. Ele busca muito o touchdown. E nesse primeiro jogo, talvez ele precisasse buscar mais primeiras descidas. Eu acho que talvez ele precisasse ter buscado isso um pouco mais. Algumas jogadas em que ele teve passes incompletos, alguns recebedores estavam abertos e ele tá buscando a endzone. Eu acho que você quer essa agressividade no seu quarterback. Mas, mais uma vez, primeiro jogo apertado, estreia, talvez você tenha que jogar um pouco mais seguro. Então, eu acho que é também uma coisa que o Stepos vai trabalhar com ele. Mas eu acho que foi um bom jogo considerando uma estreia. Mas, mais uma vez, faltas e momentos muito ruins acabaram atrapalhando muito, né, esse time do Stepos. Mas eu gostei muito dos dois times. Acho que foi um jogo muito honesto dos dois lados. E como eu falei de Juventude Soldiers, é um grupo completamente aberto, na minha opinião. Completamente aberto. E esses dois duelos mostraram isso. Bom, meu povo, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou. Deixa seu like, seu comentário. Lembrando, vou colocar na descrição aqui do vídeo. Temos o nosso Film Room. E você pode sugerir as jogadas da semana que vão ser avaliadas, beleza? Então, link tá aqui na descrição. Vai lá e escolhe a jogada. Só manda lá, queria ver o touchdown do Santa Maria Soldiers, queria ver um dos touchdowns do Curitiba Silverhawks, quero ver uma jogada da D3. Manda lá qual é a jogada, que toda semana 2 vídeos de análise vão entrar no ar para vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima!